E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para a nossa aulinha de português. Mais uma aulinha. Vamos terminar a nossa treinada em figuras de linguagem? Bora? Vamos terminar aí figuras de linguagem. Figuras de linguagem, exercícios parte 2. Exercícios gerais. Tá? Treinar bem isso aí, para ficar bem massificado na nossa cabeça. Tranquilo? Então lá, mãos à obra. Bom, você já sabe que a gente está lidando, numa parte dos casos, com a linguagem conotativa, não é isso? A linguagem figurada, simbólica, né? Então vamos continuar da onde a gente parou, que é pegar as frases e classificar a linguagem, a figura de linguagem predominante aí, né? Então, continuando, classificando as figuras de linguagem predominantes. Bom, a gente fez da frase 1 a 15. Vamos lá para a frase 16? Frase 16, podemos? Frase 16. Frase 16 diz o seguinte: Caso você vença, caso você receba o prêmio, caso você receba o prêmio, lembre que a sua equipe lhe ajudou. Lembre que a sua equipe lhe ajudou. Vamos lá? O que a gente tinha para observar nessa frasezinha aqui? Aqui você tem, na verdade, repetição. Repetição de quem? Desse caso. Esse caso você vença, caso você receba o prêmio. Isso aqui é um tipo de vocábulo chamado de conector. Oficialmente é chamado de conjunção, tá? Mas a gente ainda não estudou isso. Por hora a gente só usou a palavra conector, tá? É um conector que introduz situações que não são fatos. Introduz situações que não são fatos. Não são fatos ainda, talvez não sejam, talvez possam vir a ser. O que não é fato é chamado de hipótese, nesse caso, né? Pode ser chamado também de possibilidade ou probabilidade, dependendo do caso aí mais específico da área de conhecimento, tá? Então aqui nessa hora, o que é que você tem? Você tem a repetição de conector. Você tem repetição de um mesmo conector.
certo? E aí, repetição de um mesmo conector tem uma figura. Quando você repete, a situação acontece várias vezes, né? E vários tem a ver com poly. Lembrou já o conector? Qual é o conector que começa com poly? Ah, é o tal do... O conector não, da figura de linguagem. É o tal do polissíndeto. Joia? Não se esqueça que, numa tradução rapidinha aqui, poly significa vários, vários do mesmo, né? Nesse caso. E síndeto é uma palavra que veio a dar em português conector. Joinha? Joinha? Tranquilo? Lembrou? Tranquilidade? Então aqui a gente teve o caso de um polissíndeto. Se eu não me engano, é quando eu dei o exemplo para vocês, eu dei lá e comeu, e bebeu, e dormiu, alguma coisa parecida, né? Tinha lá a repetição do e. Tá beleza? Foi? Então tá aí um caso de polissíndeto. Tranquilo esse caso? Então o caso 16 já foi, vamos lá para o caso 17. Caso 17, frase 17. Frase 17 diz o seguinte. Começa com uma pergunta. Os enfermeiros? Nós não encontramos em lugar nenhum no hospital. Nós não encontramos em lugar nenhum no hospital. Bom, vamos lá? O que você tinha aqui que observar? Aqui não era muito difícil, apesar do que no dia a dia a gente não presta muita atenção nisso. Aqui é uma pergunta sobre os enfermeiros. É como se alguém perguntasse, os enfermeiros? Ih, nós não encontramos em lugar nenhum, não. A gente procurou e não encontrou, não. Tá? Então, vamos lá. O que você tinha aqui? Repare que, na segunda frase, nós não encontramos quem? Se você perguntar quem é que não está sendo encontrado, quem é que não está sendo encontrado são os enfermeiros. Só que a palavra enfermeiros foi repetida? Foi escrita de novo? Foi dita de novo? Foi? Não, não foi, né? Então, aqui você teve... Aqui a gente houve a omissão de um termo. Falou em omissão de termo. Quais são as figuras que tem que vir na sua cabeça? Só tem duas para vir. Ou é elipse ou é zeugma. Né? Na elipse, o termo ainda não apareceu no texto. No zeugma já apareceu. Então já responde logo. Enfermeiros. Enfermeiro já tinha aparecido, não tinha? Já tinha aparecido. Então é a omissão de um termo que já apareceu no texto. Que já apareceu no texto, na frase. Né? Já é um termo conhecido. Então, quando você tem omissão de termo conhecido, né? Que, aliás, se você fosse encontrar isso redigido de novo, em bom português, seria nós não os encontramos. Né? No dia a dia, o pessoal falaria nós não encontramos eles, né? Mas aqui teria um uso fora da norma culta. Né? O os seria o mais recomendado dentro da norma culta, mas enfim, como a gente não está estudando regras ainda, essa parte é de menos. Tá? Mas o que importa aqui é que a gente não teve a repetição do termo que já apareceu. Né? A gente teve uma omissão. Omissão é omitir, é não dizer, é não escrever. Nesse caso aqui foi não repetir. Joia? Então, omissão de um termo que já apareceu no texto é caso de zeugma. Tranquilo?
Beleza? Por quê? Porque esse carinha aqui já tinha aparecido. Já tinha aparecido. Certo? Tranquilo? Esquece não, hein? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Foi? Beleza? Então, 17 era isso aí. Frase 17 era só essa paradinha que a gente tinha que observar. Tá? No dia a dia a gente produz um monte de zeugmas. Um monte. Tá? É que a gente não fica analisando figuras de linguagem quando a gente está falando, mas a gente produz um monte delas. Tá? Vamos lá para a próxima? 18? A 18 diz o seguinte: o acelerador acelerou as partículas dos átomos estudados. Né? Tem lugares que tem aceleradores de partículas atômicas, né? Acho que São Paulo tem um. São Paulo? Não lembro. Bom, enfim, independente de onde existe acelerador de partículas atômicas, vamos lá, o que você tinha que observar? Tinha que observar isso aqui, ó. O acelerador acelerou. Já aqui você tem, na verdade, o verbo acelerar. O verbo acelerar. Certo? E aí você teve uma repetição dessa mesma estrutura. Né? Isso aqui é uma repetição que poderia ter sido evitada. Se poderia ter sido evitada, ela é desnecessária. Né? Quando você fala assim, sei lá, a água molhou, né? A bola bolou, a boca bocou, né? A gente não fala isso, mas se fosse falar coisas do tipo, a gente estaria produzindo a mesma coisa do tipo. Né? Aqui é parecido com o subiu para cima, tá? Só que é mais evidente, porque aqui você tem o verbo acelerar. O mesmo radical até se repete, a mesma base da palavra se repete. O aceler aqui, né? Até a letra R, certo? Esse negócio de repetição desnecessária, vamos lembrar direitinho. Repetição desnecessária é uma redundância. É uma redundância. Isso aqui é redundante. Né? Você tem uma redundância. O que é uma redundância? Você podia perguntar. Né? Redundância, coisas redundantes são coisas repetitivas. Certo? Ou pela própria palavra, ou por uma ideia que está contida em outra palavra que diz a mesma coisa. Tá legal? Então vamos lá. Quando você tem ideias redundantes, ideias repetitivas, estruturas repetitivas, você cai em qual figura de linguagem, querendo ou sem querer? Você cai na figura de linguagem chamada de pleonasmo. Certo? Tranquilo? Foi? Era essa parada que você tinha aí na 18 para observar. Na paz? Então, 18. Aí vamos lá para a 19. 19. 19 diz o seguinte: todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, segundo diz a Bíblia. Segundo
diz a Bíblia? Bom, eu não vou entrar aqui em questões de discussões religiosas, de doutrinas religiosas, etc, etc. Mas o que você tem aqui que observar, eu tinha aqui que observar, nessa frase, é aqui que ele está falando de todos, né? Todos somos filhos de Deus, tá? Isso aqui, né? A começar pelo começo, cabe a seguinte pergunta: realmente são todos? Né? Primeiro que você tem que acreditar em Deus, né? E tem gente que acredita e já vai se perguntar, realmente são todos? Porque tem pessoas que, quando você pensa em ser filho de Deus, se você entra só num pouquinho do conhecimento comum sobre Deus, você vai pensar, bom, Deus é bom, as pessoas deveriam ser boas, mas tem pessoas que não são boas, né? Então, caberia a pergunta, realmente todos? Todos? Isso aqui é um princípio do exagero. Aqui tem um princípio de exagero. E aí, se tem um princípio de exagero, a gente está esbarrando em qual figura de linguagem? A gente está esbarrando em qual? Em qual? Seria a hipérbole, não é isso? Né? Seria a hipérbole. Mas eu vou te dizer que aqui nem o tão forte de se observar é a hipérbole. Tanto é que eu nem vou mudar a cor aqui porque eu não quero ela como resposta oficial, tá? Porque isso aqui poderia ser discutível, certo? É uma figura de linguagem que você poderia encontrar aqui, fazer uma força para olhar e seria discutível. Estou botando ali um ponto de interrogação porque pode ser, pode não ser, né? Então não dá para a gente afirmar e ficar olhando só para esse ponto. O que a gente podia observar aqui? Quando se fala todos são filhos de Deus, você tem que pensar que Deus, ele é casado, né? Se não teve se não é casado, ele teve um relacionamento. Heterossexual, de alguma maneira, né? Se considerar que ele é homem, tem que ter sido com a mulher. Se considerar que ele é mulher, teria que ter sido com um homem, né? Então, ele seria ou pai ou mãe. Ou pai ou mãe. Também não vou entrar nessa discussão. Estou botando aqui a coisa em aberto, sem entrar no mérito religioso. Certo? Sendo ele pai ou mãe, você tem que pensar nesse filho aqui, né? Que aí, enfim, alguém engravidou, aí tiveram filho. Tiveram filho, ter filho hoje em dia implica ir para maternidade ou parteira, né? Parteira é sempre hoje em dia se fala de como é que é? Parto naturalizado, alguma coisa do tipo. Parteira, né? Então aqui você teria que ser filho, ter certidão de nascimento, pensar numa coisa ao pé da letra, teria que ser isso, né? Ser filho ao pé da letra implicaria, quando eu falo ao pé da letra, eu estou querendo dizer no sentido real. No sentido real, o objetivo eu teria que pensar em tudo isso aqui, né? Em alguém casado, né? Um Deus que seria casado ou teve um relacionamento heterossexual, heteroafetivo com alguém, né? Eu botei panho aqui. Estava falando mãe, botei panho. Aí, enfim, ele teria que ser o pai ou mãe, você nascer depois de 9 meses, né? Depois de 9 meses de gestação, você teria ido parar por conta de seus pais na maternidade ou nas mãos de uma parteira e ter nascido, certo? Beleza? Enfim, é isso que acontece quando se diz todos somos filhos de Deus. Isso aqui é simbólico, não é simbólico? É simbólico. É uma comparação simbólica. É uma comparação simbólica. Sendo uma comparação,
simbólica, inicialmente, a gente vai pensar em quem? Em metáfora. A gente vai pensar inicialmente em metáfora ou símile. Certo? Tranquilo? Aí o que a gente tem que averiguar? Se tinha conector ali comparativo sendo utilizado. Porque se tem conector, aí é símile. Joia? Se não tem o conector, aí é metáfora. Então repare, aliás, aqui você teve o verbo ser, ó. Somos, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. É o verbo ser. E repare que depois dele não apareceu ninguém. Botei um zerinho ali, tipo da informática com tracinho. Então a comparação simbólica sem o conector comparativo. Isso aqui é muito mais seguro de se ver. Né? E se é muito mais seguro de se ver, se eu tenho uma comparação simbólica sem o conector comparativo, eu estou aqui diante da figura de linguagem que a gente podia ter visto desde o começo, que é a metáfora e que foi a primeira que a gente estudou. Então eu não preciso pensar na hipérbole. Tá claro isso? Beleza? Eu não tenho por que pensar nessa resposta, já que ela suscita discussões e quando suscita discussão, a resposta é nenhuma das respostas. Né? Porque todas poderiam e todas não vale, só vale uma. Então eu vou onde vale uma, que é aqui a metáfora. Beleza? Tranquilo? Foi? Vamos lá para a próxima. Vamos lá para a próxima. Próxima, frase 20. Frase 20. Frase 20 diz o seguinte: o abraço do Saulo, o abraço do Saulo ouvia o coração de quem era abraçado. De quem era abraçado. Bom, para onde você tinha que olhar? Você tem que saber onde que você vai procurar a informação. Primeiro você tinha que a questão do abraço do Saulo. Abraço do Saulo, tá? O Saulo é uma pessoa, tá dando um abraço. Só que ele disse que o abraço ouvia. Opa! Então aqui já dá para a gente prestar atenção nessas duas palavrinhas, né? Se falou em abraço, você precisa dos braços, não é isso? Né? Da mão, né? Você precisa encostar um corpo no outro. Então, encostar tem a ver com um sentido que é o tato. E ouvir mexe com outro sentido, que é a audição, né? A escuta, o auditório, né? A audição. Auditório tem a ver com a palavra audição. Auditório é o que ouve, né? A galera que está ouvindo. Então, repare aqui que você teve o abraço ouvindo. Você misturou os sentidos. Né? Como é que o tato vai começar a ouvir? Né? Imagina sua mão com a orelha. É como se fosse isso. Tá claro isso? Fazer uma imagem bem simplória, bem grosseirinha, é começar a ter ouvidos na pele. Né? E encostar nas coisas para ir ouvindo o barulho das coisas. É assim que a gente faz? Não. Né? Então aqui a gente misturou sentidos. Né? Aqui você teve uma mistura, uma fusão dos sentidos. Quando você tem mistura, quando você tem fusão dos sentidos, fechou a conta. Qual é a figura de linguagem que mexe com mistura com fusão de sentidos? É a tal da sinestesia. Joia? É a tal da sinestesia. Foi a 20? Tranquilidade? Vamos lá para 21? 21. 21 diz o seguinte, a frase diz o seguinte:
O fogo daquela fogueira esquentou até a alma essa noite. Esquentou até a alma essa noite. Bom, o que você teve aqui nessa frase? O que você tinha que observar aqui nessa frase? Bom, você tem aqui a palavra fogo. Aí ele fala em fogueira. Bom, fogueira tem que ter fogo. Isso aqui já é meio redundante, né? Não é meio redundante? É. E ainda tem o quê? Esquentou. Bom, fogo tem que esquentar. Concorda? Você pode até não estar satisfeito com a quentura, mas fogo esquenta. Certo? Você pode até achar que é muito calor, né? Pouca quentura, não importa. Né? Então, fogo, mais fogueira, mais esquentar, tudo tem a ver com a ideia de fogo e calor. Fogo, calor, esquentar, é tudo a mesma ideia nesse contexto. Certo? Então aqui você teve, né, que nem bebeu uma bebida, comeu uma comida, né, dormiu uma dormida, né? Aqui você teve uma repetição desnecessária. A gente, em termos de linguagem objetiva, deveria pensar em dizer isso de outra forma. Você poderia dizer: o fogo esquentou até a alma, né? O fogo aqueceu, né? O fogo esquentar até vai, mas enfim. Era isso que você tinha que pensar aí, no fogo, fogueira, tá? Certo? Tranquilinho? Mas vamos supor, de novo, aqui eu estou trabalhando com a sua hipótese de leitura. Vamos supor que aqui você chegasse, então, já que falamos de repetição desnecessária, a figura do pleonasmo. Vamos supor que aqui você ficasse discutindo com seus botões ou com um amigo seu. Se ficar discutindo, aqui você tem a figura do pleonasmo, concorda? Certo? Tranquilo? Então, parece que não é um ponto pacífico. Parece que você ficaria enrolado aqui para sempre. Então, vamos olhar para o resto da frase? Ele disse que esquentou até a alma. Opa! Fogo esquenta a alma ou esquenta o corpo? Fogo esquenta o corpo. O que você consegue esquentar? O que a gente consegue esquentar? Uma fogueira, né? Salva alimentos, etc. Né? O que se esquenta é o corpo, né? Não alma, né? Porque alma também é outra coisa que gera discussão. Então, quando se diz esquentou até a alma, o que se tem aqui é um exagero. E falou em exagero, agora sim a gente tem, repare que não tem dúvida aqui. Se você enxergou que isso aqui é um exagero, que esquentou até a alma, então você não tem dúvida de que aqui você está diante da figura do exagero. Qual é o nome dela? Começa igual o hipermercado. É a tal da hipérbole. Então eu não preciso ficar com aquele caminho todo, né, do pleonasmo. Eu vou onde é mais seguro responder. Por que eu estou fazendo esse caminho de antes ver o que não deve ser visto e você ver depois o que deve ser visto? Porque às vezes você fazendo a leitura de uma frase sozinho pinta dúvida. E aí quando você encontra uma situação que é discutível, né, você não tem certeza, então pode ter certeza que não é ela que você tem que olhar. Você tem que olhar para outras informações ainda na frase. Eu estou te mostrando como é que você deve proceder quando você está sozinho, treinando. Tá claro isso? E se houver mais frases na frente que aconteça isso, vou fazer de novo. Tá legal?
Beleza? Então foi a 21? Enxergou onde você não teve dúvida, que era a hipérbole? Certo? Vamos lá para 22. Vamos lá para 22. Frase 22 diz o seguinte: a vassoura nova varreu o chão todinho. O chão todinho. Não é todinho não, hein? Nem todinho, nem Nescau, nem sei lá o quê. Tá? Bom, para onde você tinha que olhar aqui? A frase começou com vassoura. Vassoura faz o quê? Varre. Como é que você poderia pensar em dizer essa frase aqui sem repetir a ideia do varrer, que já está contido em vassoura? Você podia dizer limpou. Não é isso? Retirou a sujeira. Certo? Retirou a sujeira do chão. Retirou a sujeira do chão todinho. Certo? Então você tinha outras maneiras aqui de trocar esse varrer. Certo? Beleza? Então, repare, se você encontrou o texto dizendo a vassoura varreu, a tarefa da vassoura qual é? O papel da vassoura já é a função já é específica. A função única dela é varrer. Tem gente que voa, né? Em vassoura, né? Mas aí é uma categoria especial de ser humano. Né? A função única dela é varrer. Então, se eu digo que a vassoura varreu, né, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo redundante. Eu estou sendo repetitivo em termos de ideia. Quando eu estou sendo redundante, quando eu estou sendo repetitivo, eu estou diante de uma repetição desnecessária. Joia? E aí, fechou a conta. Qual é a figura de linguagem que mete com redundância, com repetição desnecessária? Foi aquela que ainda há pouco não valeu. Mas agora vale porque é o que a gente só tinha aqui para observar. Vai lá, o chão todinho, é o chão todo mesmo, acabou. Tá? Não tinha mais nada para ver no final da frase. Beleza? Repare que aqui o resto da frase não tinha nada de relevante para a gente observar. Não tinha nada de importante para observar em termos de linguagem figurada ou coisa perto disso. Tá? Foi?